Será que dá para montar uma carteira de investimento começando do zero? Nesse vídeo eu vou mostrar que dá. Vamos montar uma carteira de investimento super equilibrada, rentável, com R$1.000. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Então, galera, eu vou passar aqui um pouquinho sobre os princípios básicos de uma carteira de investimento. Depois a gente vai entender quais os tipos de classe de investimento que a gente vai investir. Terceiro, a gente vai montar na prática essa carteira de investimento. E por último, a gente vai olhar os retornos históricos dessa carteira, para a gente entender se essa carteira é rentável ou não. Todo investidor de sucesso começou com pouco dinheiro, começou investindo aos pouquinhos. Eu vou te contar algumas histórias para você se inspirar aí. Warren Buffett, um dos grandes investidores, começou investindo $114 numa companhia chamada City Service, que é uma empresa de petróleo. Ray Dalio começou com $300 numa empresa chamada Northeast Airlines, uma empresa aí de aviação. E o Luiz Barsi, que tantas pessoas falam aí com a sua estratégia de dividendos, começou na década de 70 investindo R$500 por mês numa empresa chamada Anderson Clayton. Todos esses investidores tiveram algumas características em comum que é importante levar também aqui para o racional da nossa carteira. Todos eles tiveram uma consistência na hora de investir, ou seja, eles investiram regularmente, todo mês ou todo período, aportes ali regulares para ir constituindo e crescendo a sua carteira. Um segundo elemento é a busca contínua por informação. Todos esses investidores sempre estavam ali continuamente querendo aprender um pouquinho mais sobre investimento e ao longo do tempo essa inteligência foi sendo utilizada para melhores decisões de investimento. Um terceiro elemento é que todos eles vislumbravam investimentos de longo prazo, são janelas de longo prazo. Não adianta a gente querer ficar rico e investir numa carteira para amanhã, você não vai ficar rico de um dia para o outro. Aqui são anos, são longas janelas de investimento e paciência. E o último elemento é a diversificação da carteira de investimento. Então não adianta nada a gente investir em uma coisa só, se esse ativo der problema, isso pode perder todo o seu dinheiro. Vou dar um exemplo, o cara ali que tinha só ações, veio ali o Covid, a pessoa poderia ter perdido a maior parte do seu investimento se ele tivesse concentrado nessa classe de investimento. Então é muito importante ter uma carteira diversificada. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção, meus amigos, a gente aqui vai montar uma carteira de investimento, mas antes dela, a gente precisa ter a reserva de emergência. Então não adianta a gente começar a construir uma carteira de investimento se a gente vai usar ela para emergência. Então não adianta, a gente tem que ter uma reservinha de emergência para suportar qualquer emergência e o que sobrar para além dessa reserva, a gente começa a construir essa carteira de investimento. Agora, amigo, eu vou fazer algumas perguntas para a gente começar a construir a nossa carteira de investimento para iniciantes. Eu vou te perguntar, eu quero que você pense aí do outro lado ou você escreva aqui nos comentários. Qual é o risco que você está disposto a tomar, você que está começando a investir? Qual que é o prazo de investimento que você consegue segurar esse dinheiro investido nessa carteira? Qual que é o retorno que você gostaria de ter nessa carteira? Eu vou te responder aqui que não adianta a gente querer escolher as três coisas ao mesmo tempo. Não adianta a gente querer um retorno alto, com um prazo curto e um risco baixo. Isso não existe. Geralmente a gente escolhe duas dessas três opções. Então, se você quer um retorno alto, provavelmente você vai ter um risco alto e o prazo você consegue variar ali entre médio e longo prazo. Agora, se você quer um risco baixo, dificilmente você vai ter um retorno alto, né? Então, são três elementos onde a combinação ideal de cada uma delas se aplica a cada realidade do investidor. Então, o perfil de investidor iniciante que eu queria montar aqui junto com vocês é o seguinte. Você que está começando, você não tem muito conhecimento ali dos investimentos, então não adianta a gente querer ir para classes muito sofisticadas ou complicadas. Geralmente essas classes têm alto risco, você pode investir e perder dinheiro, você vai se frustrar, né? E vai achar que investimento não dá dinheiro, isso não é verdade. Então, primeira coisa, e no aspecto de sofisticação, a gente pretende ir para produtos mais simples, né? Produtos ali de entrada que oferecem um bom retorno, mas com risco ali controlado. O segundo elemento é o prazo. Você está começando a investir ali com R$1.000, com R$100, você não vai querer colocar esse dinheiro para resgatar daqui 10 anos, né? Seu prazo ali é relativamente de curto a médio prazo. Então, por exemplo, investimentos com liquidez diária são interessantes, porque você consegue resgatar no dia seguinte, se precisar ali porventura desse dinheiro. E por fim, em relação ao risco, a gente não vai querer riscos altos. Você está começando, não adianta querer investir em bolsa de valores, em fundos imobiliários, bitcoins e criptomoedas.
todos esses investimentos são classes mais arriscadas e demandam tempo para você recuperar esse investimento. Então não adianta você investir agora R$1.000 e querer que no ano seguinte vá dobrar. Isso na verdade, isso não existe no mercado de capitais. Então o risco aqui a gente vai começar com risco baixo, com risco controlado, para você ir ganhando confiança, ganhando essa disciplina de investimento mensal, para que com o tempo você consiga estruturar e aumentar o nível de complexidade da sua carteira. Então passando aqui para as classes de investimento, a gente vai focar na renda fixa, que ela vai configurar retornos interessantes, ela vai endereçar também a liquidez. A gente tem vários investimentos com liquidez diária para você ter um perfil de liquidez aí no curto prazo, e o risco é um risco controlado, um risco baixo, né? Então essa combinação é o ideal para quem está começando. A gente vai começar investindo na classe de renda fixa chamada do Tesouro Direto. O que é? Você está emprestando dinheiro para o governo e em troca você recebe uma remuneração fixa por esse investimento. O risco aqui é o menor do mercado de capitais. O risco do governo quebrar, ele é muito baixo. É mais fácil as empresas, os bancos, todas as outras instituições quebrarem antes do governo. Então, risco baixíssimo e bem seguro para você começar a investir. Agora que você entendeu por que escolhemos a renda fixa e o Tesouro Direto para montar a nossa carteira, vamos para a prática. Eu vou passar aqui para o computador e a gente vai montar essa carteira na prática. Presta atenção. Então, passando aqui para a nossa carteira, a minha sugestão ideal para quem está começando aqui com R$1.000, que é o tamanho da carteira, é a gente investir nesses tesouros direto, né? Quais são? A gente tem 4 títulos, 25% cada um, e a gente vai investir no Tesouro Selic, que ele vai acompanhar o CDI, né, que é a taxa básica de juros do país, que é uma taxa importante, relevante e com baixo risco aqui desse investimento, e o Tesouro IPCA, que vai te garantir uma proteção contra a inflação. Vamos agora para o site para você entender quais são os tipos de títulos aqui. Quando a gente passa para o site, o que a gente observa? Eu vou passar aqui e a gente vai clicar aqui, ó, Tesouro Direto, e tá aqui. A gente vai vir aqui, ó, no títulos, preços e taxas. A gente tem esses diversos títulos do Tesouro Direto aqui para a gente comprar. Qual que é a minha sugestão aqui da carteira? Tesouro Selic, a gente vai ter aqui, ó, vencimento 2027, 2029, a gente vai comprar um pouquinho de cada um. O Tesouro IPCA tem aqui o vencimento em 2029 e 2035 e 2045. A gente vai ignorar esse 2045 porque é um título muito longo. Isso aqui traz muita volatilidade para sua carteira e não acho que é o momento de você pegar um papel com essa alta volatilidade. Isso não é interessante. Então a gente vai comprar vindo 1/4 da carteira nesse cara, 1/4 nesse cara, 1/4 desse cara e 1/4 desse cara. A gente vai equilibrar a exposição ao CDI, exposição ao IPCA e um equilíbrio entre vencimentos. A gente pega um cara mais curto, um cara de médio, um cara de médio, um cara aqui de longo prazo. É isso que a gente vê aqui, ó. A gente tem esses 4 tesouros, 25% cada um, e a gente vai investir R$250 cada um. Qual que é o investimento mínimo, meus amigos, minhas amigas investidoras? O investimento mínimo cada um é muito baixo. Então, o Tesouro Selic aqui de 2027, a gente consegue comprar com R$150 um papel, aqui 150, e IPCA baixinho também aqui com R$30 e R$45. Então aqui não é problema, você consegue investir com esses R$1.000 em todos esses papéis. Vamos agora olhar um pouquinho mais de maneira visual. O que a gente observa? A gente vê essa composição de 4 títulos, é 1/4 para cada um, você não está apostando só em um, né? Isso é importante para ter aquele elemento da diversificação. E os prazos de vencimento, a gente tem papéis aqui no curto, no médio e no longo prazo. Então, na medida que vai vencendo aqueles papéis, você pega esse dinheiro e consegue reinvestir na sua carteira em outras opções. Aqui não adianta investir em só título longo, porque se vencer daqui 10 anos, idealmente você tem que segurar esse cara aqui 10 anos, né, para ter aquele retorno contratado, e aí isso pode travar a sua carteira. Então a gente tem aqui uma composição de papéis no curto, médio e longo prazo. Vamos lembrar aqui que o Tesouro Direto ele tem a liquidez diária. Então você comprou hoje, pode resgatar no dia seguinte, mas você estaria sujeito à marcação ao mercado. Dependendo das condições do mercado, você pode perder um pouco de dinheiro ou até ganhar mais em função dessa marcação a mercado. Aqui o ponto é que essa perda não é total do seu capital. Não existe risco de você perder tudo no Tesouro Direto. Você perderia uma percentual ou deixaria de ganhar o valor que você contratou. Por exemplo, você comprou esse cara aqui mais longo, o Tesouro IPCA 2035, e o IPCA aqui, ó, tá prometendo pagar pra gente IPCA mais 6 e 13%. Se o IPCA
subir, hoje está na casa de 4%. Se ele subir para 7%, a marcação vai trazer esse papel para baixo. Então, provavelmente você pode ter uma remuneração, ao invés de IPCA mais 6%, IPCA mais 4%. Não significa que você vai perder dinheiro, você vai deixar de ganhar aquilo que você contratou. E aqui é interessante que você consegue comprar esse Tesouro Direto em qualquer plataforma de investimento, seja no computador, pelo aplicativo, pelo Nubank, pelo assessor. O Tesouro Direto está disponível em todas as plataformas de investimento porque é o principal investimento acessível ao público em geral. Carteira montada, vamos agora descobrir como essa carteira performou no passado. Você vai se surpreender.